Olá! Bom, hoje a gente vai fazer uma análise um pouco mais aprofundada de umas fontes bem interessantes sobre como a gente entende ou tenta entender, né, o conhecimento e o comportamento humano. Sim, vamos falar de gente importante aí da filosofia, da psicologia. Exato. Temos Locke, Hume, Kant, Quine e, claro, um destaque para o B.F. Skinner. Isso. A nossa meta aqui é, assim, destrinchar as ideias centrais deles, sabe? Começando lá com o empirismo, passando pelo Kant, até chegar no behaviorismo radical do Skinner e o que ele pensava sobre liberdade e controle. Preparados para essa exploração? Com certeza. E é importante, né, porque entender essas visões ajuda a gente a questionar como é que a gente forma nossas próprias crenças, porque agimos de um jeito ou de outro, desafia a gente a pensar. Desafia mesmo. Então vamos lá. John Locke. A mente como tábula rasa, né? Aquela ideia da folha em branco. Isso. Ou seja, todo conhecimento viria da experiência. E como ele separava o que está no mundo daquilo que está na nossa cabeça, na percepção? Essa é a base do empirismo dele. O Locke, ah, ele fez uma distinção, né, entre as qualidades primárias, tipo forma, tamanho, movimento, que ele achava que existiam nos objetos mesmo, e as qualidades secundárias, Que seriam. cor, som, sabor. Essas dependeriam da nossa mente para existir, sabe? Pensa numa maçã. A forma arredondada dela seria primária, tá lá na maçã. Mas a cor vermelha, pro Locke, só existe por causa da interação da luz com nossos olhos, nosso cérebro. Ah, entendi. É uma distinção interessante. Mas aí veio David Hume depois e ele foi ainda mais radical com esse empirismo, certo? Foi sim. O Hume, olha, ele levou a coisa ao extremo. Diz que nossas ideias são só cópias, tipo, mais fracas das nossas impressões sensoriais, da experiência direta e vívida. E isso levou a ele a ser bem cético, imagino? Muito cético. Ele questionou se existiam ideias inatas, viu o eu não como algo fixo, mas como um feixe, um fluxo de percepções. E a causalidade, aquela ideia de que uma coisa causa outra. Para ele era mais um hábito da mente, Hábito. Como assim? uma expectativa que a gente cria por ver as coisas acontecerem juntas muitas vezes, sabe? Não uma conexão lógica necessária que a gente pudesse provar com a razão. Era mais costume. Mas, peraí, se o eu é só um fluxo, como ele explicava essa nossa sensação forte de sermos a mesma pessoa hoje e amanhã? Ótima pergunta. E é um dos pontos mais complicados do Hume. Ele diria que essa sensação vem da relação entre as percepções, memória, semelhança, essas coisas, mas que não existe uma alma ou uma substância fixa por trás. É bem contraintuitivo, né? Bastante. E aí, nesse debate todo entre quem achava que tudo vinha da experiência e quem achava que algo era inato, surge o Kant, tentando meio que juntar as pontas. Exatamente. O Kant fez uma espécie de revolução aí. Ele concordou que o conhecimento começa com a experiência sim, o que ele chamou de a posteriori. Mas, e esse é o pulo do gato, ele disse que a mente não é só passiva, recebendo informação. Como assim? Nós teríamos estruturas inatas a priori. Coisas como as noções de espaço, tempo e categorias como a própria causalidade que o Hume questionou. Essas estruturas organizam os dados brutos que vêm da experiência. É como se a gente já viesse com os óculos mentais para entender o mundo. Ah, então o Kant inverteu a lógica. Em vez da mente se moldar ao mundo, é o mundo que a gente percebe que se molda às estruturas da nossa mente. É isso que chamam de revolução copernicana dele? Precisamente. Essa é a grande sacada kantiana. O conhecimento não é nem só experiência, nem só razão pura. É uma síntese. As regras de como a gente percebe e entende vêm de fora, claro, mas também vêm de dentro da gente. Fascinante essa ideia da mente ativa. E o Quine, que veio bem depois, como ele entra nisso? As fontes dizem que ele criticou uma distinção importante do Kant? Sim, o Quine questionou aquela divisão bem rígida que o Kant fez entre verdades analíticas, tipo verdadeiras por definição, como todo solteiro não é casado, e as sintéticas, que dependem de ver no mundo, como a neve é branca. E o que o Quine propôs? Ele argumentou que nosso conhecimento é mais como uma rede, uma teia toda interligada. É o que chamam de holismo. Crenças lógicas, científicas do dia a dia, tá tudo conectado.
Uma descoberta muito forte em teoria poderia fazer a gente rever até o que parecia ser uma verdade lógica ou uma definição básica. Isso meio que borra aquelas fronteiras que o Kant tentou traçar. Entendi. Então a teia toda pode ser ajustada pela experiência. Bom, isso leva a gente para outro caminho. Se a filosofia discute tanto a mente, a experiência interna, o Skinner propôs olhar para fora, né? Para o comportamento que a gente pode ver. Exatamente. O Skinner, com o behaviorismo radical, ele defendeu que para ter uma ciência do comportamento que funcione, a gente precisava focar no que dá para observar e medir. Ou seja, o comportamento em si e o ambiente que o influencia. E a peça-chave da teoria dele é o condicionamento operante. Você pode explicar melhor como funciona esse condicionamento? Fala de reforço, punição? Claro. A ideia básica é que o comportamento é aprendido. Ele é moldado pelas consequências que ele gera. O reforço positivo, por exemplo, aumenta a chance de um comportamento acontecer de novo porque a gente adiciona algo bom depois dele. Tipo, dá um biscoito para o cachorro quando ele senta. Certo. O reforço negativo também aumenta a chance do comportamento, mas porque ele tira algo ruim. Sabe o barulho chato do cinto de segurança no carro? Você coloca o cinto, comportamento, e o barulho para. Remoção do estímulo ruim. Isso te reforça a usar o cinto. Ah, entendi a diferença. Não é punição, então. Não. A punição diminui a chance do comportamento. Pode ser adicionando algo ruim, tipo uma bronca, ou tirando algo bom, como tirar o videogame. E tem a extinção também. O comportamento para de ser reforçado e aos poucos desaparece. A famosa caixa de Skinner era o laboratório para estudar isso tudo de forma controlada. E com base nisso tudo, o Skinner chegou naquela conclusão bem forte sobre o livre-arbítrio, né? Que seria uma ilusão. Sim. Para o Skinner, essa sensação que a gente tem de ser livre para escolher vem, na verdade, da nossa ignorância sobre as causas reais do nosso comportamento. Essas causas estariam no ambiente e na nossa história de aprendizado, nos reforços e punições que a gente recebeu a vida toda. E os sentimentos, os pensamentos? Para ele, não eram as causas primeiras, eram também comportamentos, só que internos, privados, mas ainda assim moldados pelo ambiente. É uma visão que ele detalha bem no livro Além da Liberdade e da Dignidade. Bem polêmica, né? Com certeza. E se o comportamento é tão determinado assim pelo ambiente, o que isso significa para a sociedade, na visão dele? Bom, o Skinner argumentava que o controle do comportamento já existe de várias formas: leis, educação, cultura. A questão para ele não era se devia haver controle, mas como fazer isso de forma ética e eficaz. Ele defendia usar planejamento e principalmente reforço positivo em vez de punição para construir uma sociedade melhor, sabe? Comportamentos mais produtivos, cooperativos. Claro que isso abre toda uma discussão sobre engenharia social, autonomia. Uau, que jornada fizemos, hein? Saímos da mente como folha em branco lá do Locke, Passamos pela mente que estrutura a realidade do Kant. vimos a teia de crenças interligadas do Quiné. E chegamos nessa visão do comportamento moldado pelo ambiente do Skinner. Foi um percurso e tanto. Foi mesmo. Então, para fechar, fica uma reflexão, né? Pois é, se o Skinner tem alguma razão, e nosso comportamento é tão influenciado assim por reforços, pelo ambiente, pela cultura, até que ponto as nossas próprias convicções, sabe, as filosóficas, científicas, essas mesmas que a gente discutiu aqui, até que ponto elas não são também, em parte, resultado desse longo processo de condicionamento social? Será que é tudo só lógica pura, ou experiência direta, ou tem mais coisa aí? Fica a pergunta no ar. Exatamente. Algo para continuar pensando.